esse microfone. Seu Semi, fique à vontade, faz de conta que a casa é sua, viu? Sinta-se em casa, tá bom? Eu estou. Bem-vindo aqui à nossa emissora. Fica à vontade, a casa é sua, meu querido. Eu estava ouvindo a rádio com as manifestações todas aí e vocês falando que eu deveria vir aqui. Eu não vejo motivo. Eu estou praticamente afastado. Imagina. Mas se alguém está pensando que eu vou contar a história da rádio, está enganado. Eu ficaria o dia inteiro, mais um dia, para falar mais da rádio. Eu conhecia a fundação da rádio. E em 71, 72, eu adquiri o quadro societário. Eu e a minha família. Portanto, só de rádio Piratininga, não. Máxima, também não. Sociedade Rádio Liberdade Limitada é hoje ainda a Sociedade Rádio Liberdade. Tudo mais que veio é nome fantasia. Não é? Assim como a Rádio Pan-Americana usa Jovem Pan. Jovem Pan, é um nome fantasia. Já foi Jovem Li aqui, já foi Super Rádio Piratininga. Cada um com a sua ideia, e eu nunca proibi ninguém de se manifestar e de criar. E o importante no rádio é isso, a criação. Até no nome da rádio. Mas me permita perguntar para o senhor, qual que é a história do senhor com o rádio? Onde o rádio entra na vida do senhor? Sim, eu era mocinho, 20 anos. Então eu tenho muitos anos de rádio. Eu comecei em Tietê, lá na terra do meu amigo Michel Temer. Tietê do interior do estado. Interior do estado. E fui para Piracicaba. Eu trabalhei em poucas emissoras. Piracicaba, aqui. Mas o senhor fazia o que na emissora? Qual é a função do senhor? Era locutor. Locutor. Locutor de programa musical. Aí eu vim. Sofria que nem a gente. O que o senhor fazia? Eu sofria porque o salário nunca foi suficiente, né? Agora tá jóia, viu? Nós queremos mandar agora, ficou bom. Então, parabéns pro Benedito Antônio, que é um milagreiro. Ele faz milagre. Essa era a minha dúvida. Por que o senhor escolheu o rádio? Já era uma coisa desde a adolescência? Não, é porque já de moço, como estudante, a gente fazia serviço de alto-falante na praça com as meninas. Esse vozeirão, né? E daí surgiu a oportunidade de fazer rádio. Comecei e não parei. Mas fazia programa musical? Era musical na época? Aqui eu fiz muito musical. Eu fiz programas de auditório diário aqui na Rádio Clube. Trabalhei lá com o Sanini, o grande velho Sanini. Comendador. Eu tinha muito respeito por ele. Depois eu fui para Aparecida e... Trabalhou na Rádio Aparecida? Trabalhei na Rádio Aparecida. Como locutor também ou já no departamento comercial? A minha ideia era o departamento comercial, a promessa era essa. Tá. Mas até que eles resolvessem o problema com o funcionário, eu fiz ainda algum tempo, alguns meses, locução. Até que um dia eu olhei para o estúdio e disse, aí eu não entro mais, até logo. Eu vou ganhar dinheiro. Fui ser corretor de publicidade. Vender propaganda. Fazia Rio, São Paulo toda semana. A Rádio Aparecida, aquela potência, né? Aí não ficava aqui, não. Pegando essas propagandas que tem aqui, é uma vergonha. Correu Só agência de publicidade. Boa. Toda semana, estava no Rio ou em São Paulo. Tá. Ganhei muito dinheiro. Não tenho muito dinheiro. Porque gastei à vontade. Gastou. Dei dinheiro à vontade. Auxiliei à vontade. Verdade. Todo mundo que me procurou. Tive uma estrela fantástica. Um ou outro tentou me prejudicar. Mas eu não sei se para minha alegria ou então até para minha tristeza. Os que tentaram me prejudicar voltaram de ré. Todos, não ficou nenhum. Bom, o rádio é para mim muito importante porque o que eu mais me preocupei enquanto tive a Rádio Liberdade é que ela fosse isenta, ela tivesse liberdade dos dois lados. Aqui tinha um vereador que me encontrava na rua e dizia, olha, está acontecendo isso. Você quer que eu fale? Não, você vai falar. Entendeu?
Está livre, tem liberdade para isso. Bom, eu acho que eu tentei essa missão de liberdade plena para todo mundo. Fala as duas partes ou as três partes. Bom, se cumpriu, não sei. Cumpriu. Opa. Cumpriu, deixou grandes exemplos. Não tenha dúvida. Perdão. Não tenha dúvida que muitos não entenderam. Muitos políticos, eles sempre acham que você está do outro lado. Bastou falar alguma coisa melhor ou pior, é sempre assim. Entendeu? E eu sofri bastante pancada como diretor, como dono de rádio. Eu sei. Viu? A única desculpa que eu digo, mas o moço aí tem liberdade para falar. Eu tenho uma história para contar com o senhor, que o senhor vai se lembrar. Eu não vou falar o ano nem os personagens, que não vem ao caso. É só uma história para enriquecer esse comentário que o senhor está fazendo. Uma vez a gente estava trabalhando junto e eu tinha feito um comentário no programa. Uma das vezes, né? Uma das vezes. Eu tinha feito um comentário e eu tinha saído e depois teve uma pessoa, um político, que foi à rádio e foi conversar com o senhor. Encontrou com o senhor na escada da rádio aqui na praça e foi cobrá-lo. Falei, escuta, o senhor não pode deixar aquele rapaz falar o que falou no programa. O senhor perguntou para ele assim, o senhor falou para ele, ele ofendeu você, sua família, alguma coisa nesse sentido? Ele falou, não, mas ele não pode falar mal ele falou, ele cometeu algum crime, ele foi um perjúrio, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, alguma coisa assim. Ele falou, não, mas ele está falando que... O senhor virou para ele e falou, então o senhor tome conta lá do seu negócio, que aqui da minha rádio toma conta eu. Pô, seu Semi, o senhor imagina isso lá naqueles tempos nebulosos lá, onde o poder da caneta do executivo era pesada, né? Tinha tinta naquela caneta, seu Semi. Você acha que eu não fui chamado na prefeitura uma ou outra vez? Várias vezes. Aquele comentário, nós vamos denunciar a rádio para o Ministério das Comunicações. Faça denúncia. Ué, o que eu posso fazer? Sem pedir. Era uma briga terrível. Até por preço de ingresso para o carnaval. A Lucilena começou a criticar, que estava muito alto. E me chamaram lá, fizeram uma reunião de secretários para falar do assunto. Eu falei, é ponto de vista dela. Não, mas é ponto de vista dela. Não está tirando o seu. Saí, eles fizeram uma reunião e baixaram o preço. Tá vendo, né? Xandu, Carol, vocês. Gente, muita participação, a gente tá recebendo muito carinho das pessoas aqui, inclusive que o senhor Semi, José Nilton mandou aqui pra gente no YouTube. Nossa, que honra viver esse momento na nossa vida. Seu Semi, conta a história do Padre Vitor, que teve problema com a ditadura militar. O pessoal querendo que o senhor recorda a história, mas que história do Padre Vitor? A história do Padre Vitor, nós fomos muito amigos. Eu trabalhei diariamente com o Padre Vitor ao lado dele por muitos anos. Eu viajei pela Europa por 2 vezes junto com o Padre Vitor. Ele tinha um senso de uma visão. Quando a gente sentava para fazer alguma discussão sobre qualquer assunto, os que estavam achavam chato. Eu ficava de boca aberta. A filosofia dele, eu queria ouvir. Que 2 mais 2 são 4, não precisa você vir me falar. Claro. Entendeu? Fantástica a filosofia dele. Fomos lá na Alemanha, porque havia pretensão da construção desse prédio que está lá. Tivemos 2 vezes lá. Deu tudo certo. Finalmente o prédio saiu sem precisar de auxílio de ninguém. A não ser dos associados, né? Claro, dos colaboradores, né? Mas nós estávamos preparados, se houvesse necessidade. Corremos atrás disso simplesmente. E lá está o prédio da rádio, fantástico, muito bem bom. E foi uma obra que eu me orgulho de ter iniciado. Sempre que eu chego na casa do senhor, tá ligado a televisão, tá ligado numa rádio, um canal tocando notícia, ou é a Globo News, ou é a CNN, Jovem Pan, enfim. O senhor é uma pessoa que gosta, consome notícia, é um homem bem informado.
Eu queria que o senhor falasse que momento que o senhor acha que nós estamos vivendo ao longo de tudo isso que o senhor já pôde experimentar. O senhor acha que é um momento de preocupação por conta só do pleito eleitoral? Democraticamente vivemos um momento bacana de grandes oportunidades. O senhor tem preocupação com alguma coisa? Que experiência que o senhor divide conosco? Eu acho que é um momento de preocupação. Mas você acha, Veste, o último? Isso tem das dele, é isso, né? A gente sempre acha que essa crise é pior. Já vem a próxima. Temos preocupação. Eu era gerente da Rádio Aparecida, saí para vir para minha casa já jantar, parei um pouquinho a mais com um amigo lá fora, cheguei e já tinha um recado. Olha, a Rádio Aparecida foi fechada, você precisa ir lá. Voltei para a Rádio Aparecida. Tinham fechado a rádio. Fecharam, né? Doutor Irlande. Entendeu? Fiz uma reunião com o padre e Rogério Braga. Eu disse, eu não vou para o Rio. Eu tenho muito conhecimento, mas eu vou resolver esse problema muito mais fácil pelo telefone. Esse é o primeiro assunto. Eu deixo vocês a parte de tudo lá. O pessoal recebendo vocês. Isso à noite a conversa, já à tarde da noite. Eu vou ficar porque tenho certeza amanhã o exército vai baixar aqui. E eu quero estar aqui para responder. Mas só que não baixou nada. Chegou no Rio de Janeiro, ainda pediram perdão, desculpa por ter feito isso. Bom entendidozinho. Entendido, tudo isso. Xandu. Então, momentos, nós tivemos momentos difíceis sempre. Eu tive momentos difíceis sempre. Para convencer as pessoas de que eu não abria mão de um princípio meu. Você fala o que você pensa, responde por isso. Discute isso, se for o caso, e vamos lá. E tá pronto, tá aí. Um só falando não dá certo. É isso mesmo. Olha, além de todo mundo que mandou mensagem pra gente, políticos, autoridades, né, do nosso país, do nosso estado, a gente tem um pessoal que presta serviço pra gente, os nossos amigos, né? Tem uma lista aqui de gente pra eu citar, mas vamos ouvir o Gaspar. O Gaspar fez questão de mandar o depoimento pra gente. Vamos ouvir o áudio do Gaspar. Gaspar, bom dia. Olá pessoal, bom dia, um bom dia especial aí a todos da bancada, um bom dia mais que especial a todos os nossos amigos ouvintes de Guaratinguetá e de toda a região, e hoje através da internet, né, você falando aí para o planeta todo. Então, mas antes de tudo isso, quem está falando aqui é o Alexandre Gaspar e eu estou aqui com imenso orgulho e prazer em desejar feliz aniversário para a Rádio Máximo FM pelos seus 71 anos. Hoje, Rádio Máximo FM. E eu tive a oportunidade de começar lá atrás, quando era ainda a Rádio Piratininga M610, numa época, assim, maravilhosa do rádio, da comunicação, e somente quem teve a oportunidade de fazer o rádio AM, né, que pode falar. E você que ouviu muito a Rádio AM, né? Onde a fidelidade do ouvinte era sensacional, era muito forte, onde a comunicação era realmente diferenciada. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter começado, né, novinho ali no meio de tantos profissionais maravilhosos, baluartes da comunicação da nossa cidade e região, que começaram também na Rádio Piratininga AM. Parabéns a você. Isso aí, retinha final do nosso programa de hoje, pois não, seu Sêmio? Apenas o seguinte, a Rádio AM exigia muito mais do profissional, exigia voz, dicção. Do que a FM? Do que a FM. A FM acabou com tudo isso. É gritaria e nada mais. Resumiu o nosso programa. Para mim não dizer que eu não contei nada sobre a rádio, ela teve passagens fantásticas. Mas vou contar uma só, porque não mexe com nada. A rádio foi a primeira no Brasil a divulgar a morte de Juscelino Kubitschek na rodovia Presidente Vargas. Eita, aqui em Pinda, né? Ele morreu, se não me engano. Não, no Rio. No Rio de Janeiro. Aconteceu que um policial da rodoviário
Passou na hora, viu, assistiu e veio o pai para Roseira, qualquer coisa, parou em Guaratinguetá, ligou para a rádio e, coincidentemente, José Arthur estava lá e foi ele que divulgou. O Zé Arthur de Castro Fortes? É? O José pai, Arthur, né? De Castro Fortes, o pai? Ele mesmo, Rapaz, foi o primeiro a noticiar a morte do JK? E aí começaram os telefonemas da família, da Globo, tudo aqui pra cá, pra rádio. Saber o que estava acontecendo, né? Olha só que importância. Mas isso só aconteceu porque o José Arthur foi sempre responsável. Foi um grande profissional que nós tivemos. Entendeu? Teve as dificuldades dele e aí você sabe como é que é. Mas ele foi um profissional responsável. Aconteceu um pequeno acidente no Pedregulho e ele, ao invés de fazer por telefone, veio pessoalmente na rádio. Foi exatamente nesse momento que ele recebeu a notícia da Polícia Rodoviária que estava na Dutra. Que coisa, apenas um fato só. Um dos fatos grandiosos da maiores presidentes da história do país. Nós tivemos coisa fantástica. Pode estar certo, não eu, a rádio, ela ajudou muito o Guaratinguetá. Ela fez muito por essa cidade. É verdade. Entendeu? Ela divulgou muita coisa boa e criticou muita coisa ruim. Então ela tem um nome um pouco para lá, um pouco para cá. Quem não gostava... É a liberdade, é o preço da liberdade. Deixa eu falar, professor, não conta para ninguém. A gente tem que exercer humildade, né? Isso aqui vai virar bordão. Nós somos a rádio de um pouco para cá e um pouco para lá. Não conte para ninguém, não. Se o senhor tiver oportunidade, o senhor deixa passar. Deixa abaixo. Sabe aquele negócio do TikTok? Deixa abaixo. Mas nós estamos mandando ver, seu Semi Jorge. A rádio hoje, ela tem essa autoridade pavimentada ao longo da sua história. E hoje ela é comentada no âmbito comercial, ela é comentada no âmbito político, ela é comentada na rua, na esquina, na rodinha de conversa. Graças a Deus, Socene, pelo que o senhor nos deixou de legado profissional. Todo mundo fala qual é a emissora de rádio que o senhor conhece. Pode citar qualquer uma, meu querido, em que todo mundo, sem filtro, é zero filtro. A gente não escuta antes aqui para ver se está elogiando para pôr no ar. Não tem medo de nada, todo mundo anda de cabeça erguida com respeito. Uma rádio zero filtro. O senhor não vai encontrar outra por aí, com todo o respeito aos demais colegas de profissão. Uma rádio zero filtro leva uma vida inteira para se construir. Isso aí é legado do senhor, meu querido. Quem tem uma participação muito grande nisso é o Benedito Antônio. Benedito. A gente está querendo afastar ele, seu Semi. A gente não podemos contar com uma reunião depois do programa com o senhor? Às vezes a gente sai fora do trilho. Eu queria agradecer. Ele faz isso. Agradecer a emissora em primeiro lugar, é claro, e também os nossos amigos aqui, os companheiros que trabalham com a gente. Eu não falei deles. O Daniel Ramos, Douglas Lopes, o Cezinha, César Augusto, o Rodrigo, o Sadal, a Marcela, o Fabiano. E é claro também os nossos 45 parceiros anunciantes hoje da Rádio Máxima que confiam a sua marca aqui na nossa programação. Tá falando por mim. Exatamente, obrigada. Acreditam na emissora, estão com a gente todos os dias. Muito obrigada em nome aqui de toda a emissora, de todos nós, do Dito, do Sr. Semi, de toda a família Máxima. Muito obrigada, gente. Sr. Semi, muito obrigado pela visita. Vamos partir um bolo agora, comemorar. O senhor tem muito que comemorar. A gente é muito grato, viu? Isso mesmo. Em nome dos funcionários e das nossas famílias, porque nós levamos para dentro das nossas casas o almoço, o café da manhã, o jantar, o direito de pagar uma internet, um aluguel, uma luz, uma água, levar o lazer, dar dignidade às nossas famílias, graças a esse microfone que o senhor construiu lá de trás, desde 1951, e pôde hoje trazer a rádio nesse patamar de excelência, uma formadora de opinião clássica, com responsabilidade, com a autoridade. A gente aqui não precisa erguer a voz para ninguém grita aqui para se sobrepor sobre a ideia do outro, prevalecendo ou pela violência, pela agressividade ou pelo tom de voz. A gente faz
pelo diálogo e pela argumentação. E como eu disse, isso é fruto, graças a Deus, dessa oportunidade que o senhor dá a todos nós. Desde nós, locutores, que somos a linha de frente, passando por todos os setores e departamentos desta emissora, eu fico muito que podem fazer o mesmo. Eu fico muito orgulhoso pelos nomes que vocês estão construindo. Todos vocês merecem o respeito. Entendeu? São admirados. Parabéns, é isso mesmo. Cada um com a sua opinião, não exagerando em bobagem. Né? Viu, Xandu? Sabe por quê? Porque a gente tem que entender também um pouco do outro lado, que é, entendeu? O tamanho da inteligência pequena. Entendeu? É isso aí. Mas parabéns a todos. Obrigado. Parabéns, aí uma salva de palmas. Todo poderoso Semi Jorge está aqui. Valeu, Semi. A Kátia foi lá me buscar. Eu vi. Obrigada, Kátia. Você não queria vir? Foi meio amarrado, é isso? Ela é mais apaixonada pelo resto do que ela e do que Benedito. Ela é. Mas o senhor não queria vir? Não, queria sim. Então, já tinha combinado. Que isso, nós ia buscar o seu laço se você não viesse aqui. Obrigado por tudo, chefe. Um abraço, parabéns, viu? A gente tem o maior orgulho de trabalhar aqui e fazer